Olá, Jovem Lux, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Ronaldo Mendes. Hoje eu estou aqui para fazer mais uma resenha para o canal. E a resenha de hoje é uma resenha de um mangá diferente do que eu já tinha visto. Justamente se chama Adeus Eri, que é lançado pelo Planet Mangá. Acho que não sei se é uma editora em si ou alguma coisa independente, mas realmente eu confesso para vocês que é uma edição que me chamou muito a atenção por duas questões. Justamente a questão é uma história meio que depressiva, tem algumas reviravoltas e também tem umas coisas bizarras. Então simplesmente já não é mais duas coisas, simplesmente é três questões que devem chamar a atenção do leitor. Mas antes da continuidade, não deixem de curtir, comentar no final do vídeo, compartilhar para a galera que está me vendo aqui pela primeira vez. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Vamos lá, galera, como tava falando nisso, eu tô aqui para fazer uma resenha rápida de Adeus Eri, que conta a história de um garoto que se chama Yuta, que vive com seus pais e de repente ele recebe um pedido inusitado da própria mãe, que infelizmente está doente, e pede para o filho registrar os últimos momentos de vida dela. Isso vai acontecendo no decorrer da história em si, vai acontecendo simplesmente ele recebendo esse pedido, né? Porque infelizmente tudo que indica que realmente ela estava prestes a morrer. Eu creio que ela estava com câncer, fazia seus exames, mas a realidade é que ela infelizmente não tinha muito tempo de viver. Ele simplesmente faz esse último desejo de gravar um filme caseiro, de gravar todos os momentos, até meio que bizarros, relacionados ao dia a dia da mãe e tal. De repente chega o dia. Ele chega a mais de 40 horas filmando alguns momentos dela e tudo e tal. Infelizmente chega um dia que ela falece e tal. E o que acontece? Ele simplesmente leva esse projeto, esse filme caseiro, para a escola. E como é apresentado e tal, e tudo, e a galera parece que não se agradou com o final, porque tinha explosões, tinha outras coisas. E a galera simplesmente achou um humor. E ele teve uma certa rejeição. A galera... Eu acho que simplesmente, justamente com toda essa parte e tal, acho que todo mundo certamente ia ter o mesmo pensamento dos outros, se achar uma coisa muito equivocada, acho que até um ato desrespeitoso em relação à morte da mãe dele. O que acontece? E simplesmente o Yuta, não aguentando mais essa rejeição, ele tem a decisão de querer se matar. Ele faz um vídeo, um último vídeo, simplesmente despedir das pessoas, simplesmente não entendeu por que as pessoas não abraçaram a ideologia dele em relação do vídeo e tal. E simplesmente ele tem a idiota decisão de querer se matar. O que acontece? A partir daí, desse acontecimento, a vida dele tem uma reviravolta após a conhecer a garota Eri, que até brinca, né? Porque se você se matar aqui, simplesmente porque vai pro mesmo hospital que a mãe dele faleceu, e ele tenta se matar lá no prédio e tal. E a própria ele fala, você não poderia se matar aqui porque vai trazer uma péssima uma péssima recepção em relação ao hospital. Então você poderia uma péssima imagem, né? Reputação. Então você poderia simplesmente se matar em outro canto, porque tem hospitais que tem funcionários públicos ruins e tal, você poderia se matar. Ele simplesmente olha, de repente ele vê essa figura, essa pessoa perto dele, simplesmente começa a conversar com ela, os dois começam a criar uma certa identidade, e a partir daí ele decide não cometer mais esse ato. Por quê? Porque tem uma coisa que chama muito a atenção dele, justamente por ser uma garota que gosta do que ele fez, gosta das coisas que ele faz, essa questão de ser um diretor de filmes caseiros, a questão do filme e tal. Mas o que ele não sabe, que é o sonho de um segredo. Isso eu não vou falar para vocês, não vou de forma nenhuma o real segredo dela em si, da personagem. Mas é um volume único que chama a atenção, porque tem algumas coisas meio que bizarras, loucas, mas tem um pouco de drama, eu achava que poderia até acontecer um romance entre os dois, mas não, tira um pouco disso, mas é uma única edição bem encontrada. Eu creio que se houvesse mais, seria um pouco mais cansativo. Então assim, é uma história
é uma história maluca que mexe com questão de ficção, algo real e tal. Então, ele tem uma complexidade diferente, uma leitura diferente do que a gente está muito acostumado, uma história padrão. Até o Ian, que me arranjou realmente essa edição, e fala isso. Então, assim, galera, quem tiver essa oportunidade de ler esse mangá, recomendo muito para vocês. Não sei se vocês vão gostar, porque, como eu falei, é uma história fora um pouco do padrão, mas eu curti bastante. Vou ser bem honesto para vocês, eu curti. E aí, galera, então é isso. É mais uma resenha aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem no final do vídeo, compartilha. E pra galera que está me vendo aqui pela primeira vez, se inscrevam. E até a próxima, pessoal. Valeu e até mais. Fui!